A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos. Nós iniciamos mais uma programação semeando a palavra de Deus. E somos gratos a Deus, pois até aqui esse Deus tem nos ajudado, tem nos abençoado de maneira sobrenatural. E nós iniciamos essa programação, graças a Deus, por isso nós estamos aqui na cidade de Jaboticabal, na igreja que está em Jaboticabal. Então, hoje a programação é a mesma programação, só que a diferença é que estamos em outra localidade. E agradecemos a Deus por estarmos aqui, e que Deus continue te abençoando, os amados irmãos e amigos que participam conosco através das redes sociais, através das plataformas aqui do Facebook, do YouTube. Compartilhe conosco, meus amados, essa programação, E nós iniciamos essa programação em nome do Senhor Jesus Cristo. E está conosco, nesta manhã tão gloriosa, pastor Isaías, que é o responsável aqui pela igreja que está em Jaboticabal. Pastor, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo sempre na programação, Palavra com o Senhor. Amém. Esta manhã também cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, na programação, semeando a palavra de Deus. Você aí que nos assiste, que nos ouve nesta manhã, fique conosco. O Senhor Jesus Cristo tem uma palavra ao seu coração. Agradecemos aí aos irmãos da programação, semeando a palavra, desse deslocado, vai estar aqui em Jaboticabal e estaremos aqui, fazendo aí o trabalho da obra do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, no seu lar, na sua família, em nome de Jesus. Amém. E convido os irmãos para darmos início a essa programação. Convido todos para lermos a palavra de Deus aqui, já no início dessa programação. Estaremos lendo, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Que Deus abençoe a todos, que nos acompanham, E rogamos as orações, da igreja em favor desta obra. Através desta obra, desse projeto tão glorioso, tem alcançado, muitas almas. E também ali nossos irmãos lá na África, lá em Moçambique, o pastor responsável lá, pastor Alfredo Joaquim, e tem os demais pastores também, os copastores aí que auxiliam no trabalho. Mas orem em favor desta obra. Mais de 200 irmãos já foram alcançados ali, muitas pessoas foram alcançadas, mas lá, hoje tem cerca de 200 irmãos que são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. 10 cidades ali em Moçambique, 10 cidades, começando por Nhamatanda. Então, os irmãos continuem também orando por esse trabalho lá na África. E contamos, rogamos as orações da igreja, dos santos, em favor desse trabalho, do programa Semeando a Palavra de Deus, de cada programação, dos cultos, e também, através desse projeto tão lindo que está alcançando ali a África. Louvado seja Deus, Então, vamos ler a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Logo após estaremos orando, falando com o nosso Deus, que nos fala assim a palavra de Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Amém. Graças a Deus. Vamos falar com Deus através da oração. Querido Deus, eterno Pai Celestial, nós te agradecemos por esta oportunidade. Iniciamos mais essa programação semeando a palavra de Deus. Senhor, nos dê graça, nos encha do teu poder, da tua glória. Senhor, usa de misericórdia para com cada um de nós. Abençoe o mensageiro nesta manhã gloriosa, nosso querido pastor Isaías. Usa ele na pregação do Evangelho, Senhor Jesus. Deus, abra o entendimento de todos nós, cada um dos irmãos, amigos que participam conosco dessa programação. Senhor, abra o entendimento para que possamos compreender esta mensagem. Deus, que possa ser para a edificação da nossa alma. E nós temos percebido que o Senhor tem nos visitado nesses últimos tempos. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, amados, E sem perda de tempo, já vamos ouvir nosso amado pastor Isaías,
A palavra está com o senhor, pastor, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, Mateus, capítulo 13, versículo 44 a seguir. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 13, versículo 44 a seguir. É a parábola do tesouro escondido. Que diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Louvado seja Deus. Parábola do Senhor Jesus Cristo, falando, a respeito deste homem que encontrou um tesouro no campo, Ele estava ali passando, andando pelo campo, e encontrou ali um tesouro, mas aquela propriedade, não pertencia a ele, mas a palavra de Deus aqui diz que ele, pelo gozo, pela alegria de ter encontrado ali aquele tesouro, ele foi e vendeu tudo que ele tinha para poder comprar aquele campo, porque ele comprando aquele campo, o tesouro seria dele, Então nós vemos a importância dessas parábolas que Jesus trazia para explicar ao povo sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus. Então Jesus pegava essas parábolas para falar acerca do reino de Deus. E a palavra de Deus aqui diz que é semelhante, que o reino dos céus é semelhante. A palavra semelhante quer dizer igualmente, a esse homem que encontrou esse tesouro escondido no campo, Antigamente o povo escondia os seus tesouros, as suas riquezas, Tesouro é onde se guarda coisas valiosas, coisas de valor, O acúmulo de coisas valiosas. Então esse homem, ele encontra aquele tesouro, Ele também tinha suas propriedades, Com certeza também tinha coisas de herança, dos pais ou dos avós, Mas a alegria foi tão grande dele encontrar aquele tesouro, que ele vendeu tudo e comprou aquele campo, Então nós entendemos aqui que o nosso maior tesouro é o Senhor Jesus Cristo, É o reino de Deus. E Jesus Cristo veio trazer o reino de Deus à humanidade. Jesus Cristo, ele é esse tesouro, E nós também renunciamos a muitas coisas para abraçar esse tesouro, para ter Jesus em nossa vida, porque ele veio ao nosso encontro, Deu a sua vida ali na cruz, no Calvário, para nos resgatar, para nos remir dos nossos pecados e trazer esse verdadeiro reino, Um reino eterno, um reino que jamais vai acabar, E você também pode fazer parte deste reino. Você que ainda não teve um encontro com Jesus, Nesta manhã, uma manhã oportuna para você entregar a vida a Ele, Ou também à tarde, você assistir a programação à noite, Ou daqui uns dias, essa palavra também continuará falando ao seu coração, pois é a palavra de Deus, Então, quem tem Jesus, tem tudo. Jesus é o maior tesouro que o homem pode ter na face da terra, pois esse tesouro, ele te levará para uma vida eterna com Deus, O tesouro de coisas aqui acaba, se desfaz, O homem parte desta vida e não leva nada,
Mas se ele tiver um encontro com Jesus Cristo, né? E ele partir desta vida, ele assegura a vida eterna. Porque o reino de Deus é semelhante a este homem que encontrou esse tesouro no campo, né? Então a palavra de Deus aqui nos fala que esse tesouro de coisas valiosas, né? Aonde se deposita coisas valiosas. E Jesus, ele é o maior tesouro para as nossas vidas, né? E aqui a palavra de Deus, aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 7, nós vamos abrir aqui. Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Você está aí no seu lar, né, quiser nos acompanhar, e através da Escritura. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Filipenses 3, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Louvado seja Deus, né? Nesse tesouro que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Nós encontramos aqui essa paz, né? Essa paz maravilhosa, essa paz que excede todo entendimento e que guardará o teu coração, o meu coração, né? Guardará os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, né? Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus. Então a palavra de Deus aqui nos diz que nós temos esse tesouro, né? Louvado seja Deus, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, né? Então nós recebemos essa graça, recebemos o Espírito de Deus, temos o Espírito de Deus na nossa vida, né? Para nos fazer entender essa palavra, para nos fazer entender as Escrituras, né? E o grande valor do reino de Deus, né? Não podemos negociar por nada desta vida, mas podemos renunciar, né? Essa vida de pecado, renunciar ao mundo, renunciar a tudo aquilo que não agrada a Deus e abraçar esse reino celestial, né? Então veja o que aquele homem fez, né? Para ter aquele tesouro. Então nós também podemos fazer, você também pode fazer, né? Renunciar essa vida de pecado, renunciar ao mundo e abraçar o Senhor Jesus Cristo na sua vida, né? E há aqueles também que já têm esse tesouro, né? Mas às vezes não dá o real valor a esse tesouro, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Então não pode negociar a sua salvação, o reino de Deus, pelas coisas deste mundo, mas temos que estar aqui em Cristo, nessa paz que excede todo o entendimento e que guarda os seus sentimentos em Cristo Jesus, nos trazendo a verdade do Evangelho, nos trazendo o real significado do reino de Deus em nossas vidas. Então, que o reino de Deus continue alcançando a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus amigos e aonde você passar, né? Fale do real valor do reino de Deus,
que é Cristo Jesus, que veio a este mundo, trazendo a vida eterna e nos mostrando o caminho da salvação, nos mostrando o caminho para estarmos nesse reino celestial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a palavra do nosso Deus, Colossenses 1:26, vamos ler Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Louvado seja Deus. Assim como aquele tesouro também esteve ali oculto, escondido, até aquele homem passar pelo campo e ver ali aquele tesouro. Assim também a palavra de Deus diz que o mistério que esteve oculto desde os séculos em todas as gerações e agora foi manifestado aos santos. Louvado seja Deus, né? Então esse mistério que esteve oculto foi manifestado aos santos. Jesus veio, né? Pois ele abriu o livro selado, aquele livro que João chorava e ninguém podia abrir, mas Jesus Cristo veio, né? E abriu o livro selado, né? Nos dando a entender coisas celestiais, nos dando a entender que o homem, a humanidade, precisa voltar-se para Deus, né? E há um caminho de salvação, há um caminho de vida eterna, há um caminho para o céu. Louvado seja Deus. Há um tesouro te esperando, um tesouro imensurável, um tesouro incalculável, né? E Jesus mostrou o caminho. Louvado seja Deus, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então aquilo que estava oculto agora foi-nos revelado, né? Através do sacrifício de Jesus, através da sua crucificação e morte e também ressurreição, né? E que nos dá o gozo desse reino, assim como aquele homem se alegrou e pela alegria daquele tesouro ele vendeu tudo, né? Então Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa maior alegria, né? O homem pode ter tudo nessa vida, pode ter tudo nessa terra, mas se ele não tiver Jesus, ele não tem nada, porque Jesus nos assegura para a vida eterna. Mas o homem pode ter riqueza, ele pode ter tudo nesta vida, e ele também pode ter Jesus. Louvado seja Deus, para ter a salvação, a vida eterna. Então esse mistério esteve oculto, né? E agora foi revelado a nós, foi revelado à humanidade. Louvado seja Deus, né? E hoje todos conhecem Jesus, né? Sabe que Jesus veio, que Jesus foi crucificado, embora muitos não crêem, né? Mas a palavra de Deus diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Louvado seja Deus. É crer no Evangelho, porque o Evangelho é boas novas de salvação. O Evangelho é o caminho da salvação. Louvado seja Deus, e você está ouvindo aqui as boas novas do Evangelho, né? O Evangelho que transforma, o Evangelho que faz as pessoas renunciar tudo para seguir a Jesus Cristo. Louvado seja Deus, pois Jesus disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, porque o mistério foi revelado. E a palavra diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, entre nós, né? A riqueza e a glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Louvado seja Deus. Então Cristo Jesus é a esperança da glória. E você não pode ficar sem essa esperança, que é Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor. Então abrace essa esperança da glória. Teve oculto,
mas foi revelado. Aleluia. E agora aquele que confessar Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, recebe essa graça. Então nós, gentios, fora da comunidade de Israel, nós não tínhamos essa oportunidade. Mas Jesus, através do seu sacrifício, através do seu sangue derramado ali, Ele nos deu o direito de vida eterna, nos comprando com o seu sangue. E a palavra diz que Ele comprou com o seu sangue homens, mulheres de todas as tribos, raças e línguas, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar a humanidade. Então essa esperança de glória é somente em Jesus Cristo, né? Muitos estão aí correndo atrás da bola, com a esperança também de ganhar um prêmio, né? De ganhar um tesouro aqui. Mas por que não correr atrás desta esperança de glória e falar, eu quero essa glória, porque essa glória é eterna, né? A glória que os homens estão aí correndo atrás é uma glória passageira. Daqui a pouco ninguém se lembra mais do reino de Deus, desse tesouro que é Cristo Jesus em nós, esperança de glória, esperança de vida eterna. Você pode sentir Ele aí pertinho de você. Você pode dobrar os seus joelhos e falar com Ele. E você pode confessar Ele e dizer, eu quero essa esperança de glória. Você que ainda não aceitou Jesus, você que às vezes acha que é difícil renunciar isso, renunciar aquilo, mas tudo é possível para Deus. Tudo é possível para aquele que crê. E nós cremos nessa palavra, nós cremos nesse Evangelho, nós cremos que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e está vivo aqui conosco e aí aonde você está. Ele está contemplando os moradores da terra e chamando os moradores da terra para si, de volta ao caminho e abraçar esse tesouro de glória. É um tesouro de glória. Então, a juntar tesouro aqui, um dia você vai embora dessa terra, né? E vai ficar tudo aí. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele disse que o homem, ele plantou, colheu muito, e o seu celeiro era pequeno. E aí ele derrubou, fez um celeiro maior, para guardar ali a sua colheita, os seus mantimentos. E o homem disse para a sua alma, alma, tem muitos em depósito, come, goza, se alegra. Mas a voz de Deus desceu e disse ao homem louco, hoje se pedires a tua alma, para quem será? Para quem será a tua alma? Hoje, se você partiu amanhã, para quem será a tua alma? Para o reino de Deus, para o reino celestial, porque o reino dos homens acaba. Quantos reis passou por aqui com os seus tesouros, com as suas riquezas, e hoje estão esquecidos. Mas um rei passou por essa terra. Ele veio, louvado seja Deus, mas o seu reino não acaba, porque Daniel diz que o seu reino é eterno. E como aquela pedra que veio sem mão e derrubou aquela estátua que simbolizava os reinos, Jesus é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. E Ele quer você na sua glória celestial. Louvado seja Deus. Então aqui tudo passa, mas a palavra de Deus permanece, porque a palavra de Deus implantada em nós, ela é poderosa para gerar, para dar frutos, e frutos de arrependimento, frutos para uma vida eterna. Então, nesse momento, refletimos a palavra de Deus, e refletimos a nossa volta, e refletimos a humanidade hoje, né? E aí nós entendemos que é somente Jesus. Jesus é maravilhoso.
Jesus é que alegra a nossa alma, é que alegra as nossas vidas. E Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então abracemos esse tesouro. Ficamos com Jesus. Ficamos com a vida eterna. E caminhemos com Ele. Louvado seja Deus, porque em breve Jesus voltará para buscar o seu povo. E aqueles que renunciou esse tesouro de coisas deste mundo, né? E abraçou Jesus, que é o maior tesouro que a humanidade pode ter, ou aquele que já tem, né? Não negocie esse tesouro, não negocie, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Esse ninguém é o Satanás, esse ninguém é as coisas deste mundo, esse ninguém é o pecado. E você pode perder essa coroa, mas se você guardar o que você tem, guardar a fé, né? Guarda a fé, porque é essa fé que nos faz vencer, é essa fé que nos dá vitória. E pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Louvado seja Deus, né? Então, você ouvindo a palavra de Deus, nós ouvindo a palavra de Deus, né? Nós alcançamos essa fé para crer na palavra, para crer em Jesus, né? Para crer nessa salvação, nessa vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus, nosso coração, que pessoas que percebem, né, o valor desse reino, ele deixa tudo para ingressar nessa corrida do reino de Deus. E há aqueles que não percebem o valor desse tesouro, que é Cristo Jesus. E há aqueles que logo percebem, deixa tudo e começa a correr. Pois a palavra de Deus diz: correi de tal maneira para que podeis alcançar. Então que você possa refletir, pensar, né? E você que ainda não tomou a decisão, é preciso tomar a decisão. Renúncia e abraçar Jesus, a vida eterna, antes que seja tarde, né? Pois a palavra de Deus diz que muitos irão bater, né? Mas a porta já estará fechada. Então a porta está aberta, a porta da salvação está aberta. E podemos ver, e podemos entender, e podemos aprender sobre o reino de Deus, que é semelhante a este homem que encontrou o tesouro. Foi, vendeu tudo e comprou aquele tesouro, comprou aquele campo. Ele tomou posse, né? Ele passou a ser dono. Louvado seja Deus. E Jesus também veio e nos deu esse direito. Jesus pagou o preço por mim e por você. Por isso a salvação é pela graça, né? Pela graça de Deus, porque o preço já foi pago. Agora é renúncia, né? É renunciar e abraçar Jesus para a vida eterna. Renuncia a vida velha, né? Renuncia o pecado, renuncia o eu, né? Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Todos nós precisamos. A humanidade precisa de Jesus, dessa vida eterna. E hoje, neste dia, Ele tem nos agraciado, tem te agraciado com fôlego de vida. E você está aí vivo, respirando, porque veio dele o fôlego de vida, né? Então, a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, né? E Jesus Cristo, Ele é a verdade. Jesus é a verdade que liberta. João 8,32. E conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Seja liberto deste mundo, seja liberto das vaidades, seja liberto do pecado, seja livre para servir a Deus. Louvado é o nome do Senhor. E abraçar essa vida eterna que custou um preço, mas o preço foi pago. Eu, você não podia pagar, mas o preço foi pago. Jesus nos amou, Jesus ainda continua nos amando, amando você, né? O mais miserável pecador que seja. E às vezes você acha que não tem jeito, que não tem mais o perdão, mas Jesus Cristo já pagou o preço. Louvado seja Deus por mim e por você, perdoando os nossos pecados. É somente crer, né? E abraçar Jesus para essa salvação, para essa vida eterna. Então, quando nós lemos a palavra de Deus e nós meditamos nela, nós vamos aprendendo e nós vamos tendo revelações através da palavra, porque a palavra de Deus, ela é revelada. E o Senhor, Ele abre o seu entendimento para entender as Escrituras. Então, deixe Jesus trabalhar no seu coração, né? Abrace essa palavra, abrace esse Deus e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. E aí você receberá o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom do Espírito Santo é a vida eterna. E a palavra dom é presente, né? Você não paga pelo presente, porque alguém pagou e te deu. Jesus pagou e agora Ele nos dá a vida eterna. Ele deu a vida por nós. Louvado é o nome do Senhor, nos trazendo a salvação, a vida eterna. Então o Senhor nos coloca essa palavra, né, neste dia, para que você possa abraçar Jesus, né? E crer no Evangelho genuíno, verdadeiro, né? Um Evangelho que liberta de dentro para fora. Um Evangelho poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele disse que as suas palavras hão de julgar naquele dia, né? Mas Jesus não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. Louvado seja Deus. Jesus veio para salvar você. Louvado seja Deus. Então receba essa palavra, receba esse Evangelho do Reino de Deus, né? Que Jesus os abençoe neste dia. E quero aqui agradecer, né, a oportunidade, juntamente aqui com nossos irmãos, né, com Ailton, com Silvio, né? Louvado seja Deus, programa Semeando a Palavra. Então vamos continuar semeando a palavra de Deus, né? E você continue aí na audiência, né, desse programa, acompanhando, ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Que Jesus abençoe a todos aí que nos ouve, né, nos assiste por essa programação. Creio que Jesus Cristo falou no teu coração. Louvado seja Deus e vamos continuar meditando na palavra do nosso Deus. Que estamos em Jaboticabal, a igreja, o templo, na rua Nestor Alves, número 121, Parque das Araras. Em Jaboticabal temos os cultos todas as terça-feira, quinta e domingo. Estamos aqui ministrando a palavra de Deus e trabalhando nessa cidade em prol do Evangelho e do Reino de Deus, anunciando esse Reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. E você é o nosso convidado para estar conosco, né? Hoje também teremos o culto, logo mais às 19 horas, culto com a família, né? E você é nosso convidado, nossa convidada a participar conosco deste culto
com a família hoje em Jaboticabal, na rua Nestor Alves, 121, Parque das Araras. Sim, eu agradeço a minha oportunidade, né, em nome de Jesus, e volta aí a palavra ao nosso irmão evangelista, irmão Silvio, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Deus abençoe nosso querido pastor Isaías, né? Deus abençoe o amado. Amados, aquilo que nós sempre falamos, né? Poderíamos nós, né, num dia igual esse, domingo, né, tudo ter mais tarde, né? Mas, olha que interessante, né? Na pregação aqui do Evangelho, né, através da vida do nosso querido pastor Isaías, né? Todos nós aqui, todos os amados, né, pastor, que nos acompanham, somos preciosos para o Senhor Jesus. Cada um de nós somos pérolas, né? Se dermos continuidade na leitura aqui do texto. Então, você que participa conosco, você é precioso para o Senhor Jesus. Você é preciosa para o Senhor Jesus. Que essa palavra, que ela possa impactar o seu coração, mudar a sua vida e compartilha ela. Meu pastor, a gente, além de nós estarmos compartilhando aqui o Evangelho do Senhor Jesus, nós pedimos sempre, né, para os amados compartilhar também. Porque às vezes a pessoa de ver essa mensagem, a vida vai ser transformada. Quantos relatos nós já tivemos de pessoas serem transformadas, que às vezes está mexendo ali no celular, mas envia essa mensagem. Às vezes, né, pastor, né, os amados que nos acompanham, às vezes a gente vê alguns assuntos que não edificam a nossa vida, mas nós temos a certeza que a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. E transforma de maneira sobrenatural. É por isso que estamos aqui, meus amados. Né? Como já falei, poderíamos estar dormindo ou até em outro lugar. Não, o Senhor Jesus, Ele preparou para nós estarmos aqui juntos, adorando, bendizendo esse nome tão glorioso que é o Senhor Jesus Cristo. E você é precioso para o Senhor Jesus, você é precioso para a igreja, né? E venha para cá, né? Você que mora aqui em Jaboticabal, tem a região também, né? Vou passar, já estou finalizando minhas palavras, o pastor permaneça aqui, por gentileza, né? Finaliza minhas palavras aqui, agradecendo a Deus, e que Deus continue te abençoando, né? De uma maneira sobrenatural. Você é precioso para o Senhor Jesus, né? Deus abençoe cada um dos amados que nos acompanham aqui pelas redes sociais, que está acompanhando conosco aqui ao vivo, a programação Semeando a Palavra de Deus, né? Saiba sempre, você é precioso para o Senhor Jesus, você é preciosa para o Senhor Jesus, e venha participar dos cultos, né? O convite já foi feito já. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, né, pastor? Como o pastor comentou, né? Com a clareza aqui das Escrituras Sagradas. O preço mais alto já foi pago, né? Venha participar dos cultos aqui em Jaboticabal, né? Então, que Deus continue abençoando os amados, né? Em nome do Senhor Jesus. E já vou convidar aqui nosso amado irmão evangelista Ayrton para dar continuidade, finalizando a programação juntamente com o pastor Isaías, né? Deus abençoe os amados. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando nesse dia. Louvado seja Deus. Também cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a minha participação aqui dessa vez é para finalizar a programação, mas deixando também o recado, né, que a gente, de costume, deixa aqui, né, no final da nossa programação, né, a gente transmite, né, como já disse nosso irmão Silvio, como todos já têm essa informação, nós estamos em Jaboticabal, né, mas nós apresentamos, né, costumeiramente, ali de Cruz das Posses, né, na rua Giacomo Paris Pelicione, número 95, onde também haverá culto hoje, né, permitindo Deus, a partir das 19 horas. E você que está por Cruz das Posses, né, é o nosso convidado especial. Você já foi convidado aqui, né, por nosso querido pastor Isaías. Você que mora em Jaboticabal, né, e região, pode estar aqui congregando aqui com os amados. Ah, mas na minha cidade, talvez eu não sei onde é o endereço. Né? Você pode entrar em contato conosco, né, tanto aqui
né, pela mensagem, pelo chat aqui, como também pelo WhatsApp da programação, né, que tem aí na nossa, nos nossos canais, né? O DDD é o 16, né? O número é 991000442, né? Para você anotar aí, eu vou repetir. O nosso DDD é o 16, o número é 991000442. Louvado seja Deus. E em Sertãozinho, né? A gente costuma passar também na Expedicionário Leles, número 2428, no bairro Alvorada, né? Também ali às 18h30, culto de louvor e adoração a Deus, né? No dia de hoje, você também é convidado especial a estar conosco em qualquer um dos nossos endereços, né? Volto a dizer, né? Nos procure, né? Se você ouviu aqui a mensagem, né? Interessou, o Senhor falou ao seu coração, sentiu que o Senhor falou contigo, eu quero conhecer o pastor Isaías, né? Eu quero conhecer a igreja do Senhor Jesus, entre em contato conosco, você será muito bem recebido, né? Nós daremos ali toda a atenção e com certeza Deus tem uma grande obra na sua vida. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando o pastor Isaías, amém, a igreja que está sob os seus cuidados, o trabalho que o Senhor tem colocado nas mãos do pastor, né? E de todos os obreiros e cooperadores aqui da cidade de Jaboticabal e região, que estão empenhados nessa obra, né? Porque Jesus está voltando e nós fomos plantados neste mundo, né, para pregar o Evangelho. Essa é a nossa função, né? O Monsenhor já testificou do quanto o Senhor tem feito, né, através da programação, alcançado Moçambique e outros lugares, né? A quem também enviamos a nossa saudação, ao pastor Alfredo e aos demais pastores aí de Moçambique, com a paz do Senhor Jesus. E, finalizando aqui, né, quero convidar aqui nosso irmão diácono, irmão Gilson, né, para fazer aqui a oração final, né? Louvado seja Deus, agradecendo também, enquanto o irmão Gilson se posiciona aqui, né, a nossa equipe, né? Nós vínhamos conversando na viagem, né, que nós somos uma equipe, né? E essa equipe tem trabalhado em prol, né, da obra de Deus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe, né? Nosso irmão Gilson estará aqui finalizando com a oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que palavra gloriosa, né, irmãos? Que o Senhor Jesus nos deu nesta manhã, né? Uma palavra muito abençoada, né? Que Deus continue abençoando a cada um, né? Nossos amados aqui que estão nessa programação, né? Aos pastores Isaías aqui de Jaboticabal. Vamos firme nesse propósito, buscar as almas, levar essa palavra gloriosa, né? Porque eu tenho certeza que falou com você nesta manhã. Louvado seja Deus. Querido Deus e Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Nós estamos aqui, ó Deus, para levar, Senhor, esta palavra aos corações, Senhor. Toma nas tuas mãos, meu Deus, as almas que ouviram esta mensagem, Senhor, esta manhã, através do teu servo, Pai, o pastor Isaías. Deus, que usa, Senhor, os teus servos, Senhor, nesta programação, para levar, Pai, toda manhã, aos domingos, Senhor, a palavra aos corações. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor, Pai, tem sido tão bondoso conosco, Pai, nos alimentando a nossa alma, Pai. Porque o Senhor é quem nos alegra, o Senhor é quem nos vivifica na Tua presença, Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta manhã e por este dia, Pai. Em Teu santo nome, leva para os irmãos, os amados, em segurança aos lares, Senhor. E que esta palavra que o Senhor falou conosco nesta manhã, Jesus, Deus eterno, venha para alimentar a nossa alma todos os dias, Senhor. Porque nós somos eternamente, Pai, dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida e assim nós encerramos esta programação em nome do Senhor Jesus. Glória.